Quantas vezes você acreditou em algo que sua mente dizia e depois descobriu que não era verdade? Quantas vezes teve certeza de que seria rejeitado, que algo daria errado, que um problema seria muito maior do que realmente foi? Talvez essa seja uma das características mais estranhas da experiência humana. A mesma mente que nos ajuda a compreender o mundo também é capaz de nos confundir sobre ele. Ela interpreta, completa lacunas, faz previsões, cria histórias, que muitas vezes faz tudo isso sem que percebamos. É justamente sobre isso que quero conversar com você hoje. Porque existe algo curioso sobre a mente humana. Ela não foi construída para mostrar a realidade exatamente como ela é. Ela foi construída para aumentar nossas chances de sobrevivência. Durante milhares de anos, nossos ancestrais viveram em ambientes onde um erro podia custar a vida. Se um arbusto se movesse na floresta, era mais seguro presumir que havia uma ameaça ali, mesmo quando não havia. Em um mundo assim, antecipar perigos era uma vantagem. E essa característica continua presente dentro de nós. O problema é que o mundo mudou. A ameaça deixou de ser uma cobra escondida no mato. Agora, ela pode ser uma mensagem sem resposta, uma reunião inesperada, uma postagem nas redes sociais, uma crítica, uma incerteza financeira. Mas o sistema de alerta continua funcionando e muitas vezes reage a possibilidades como se fossem certezas. Talvez seja por isso que tanta gente esteja cansada, não apenas pelos acontecimentos da vida, mas pelas histórias criadas ao redor deles. Imagine um dia comum. Você acorda. Antes mesmo de sair da cama, pega o celular, abre o WhatsApp. Algumas mensagens continuam sem resposta. Quase imediatamente surge uma interpretação. Será que eu disse algo errado? Será que estão me ignorando? Pouco depois você abre o Instagram. Vê alguém viajando, alguém comprando uma casa, alguém comemorando uma conquista, e sem perceber surge outra narrativa. Parece que todo mundo está avançando menos eu. Mais tarde você abre o aplicativo do banco, olha as contas, olha os compromissos do mês, olha o saldo, e outra história começa a ser escrita. E se eu não conseguir? E se alguma coisa der errado? Ao chegar ao trabalho, uma mensagem aparece na tela. Precisamos conversar. A conversa só acontecerá horas depois, mas a reunião já aconteceu dezenas de vezes dentro da sua cabeça. Você imaginou cenários, criou diálogos, previu problemas, tentou encontrar respostas para perguntas que ninguém fez. Observe algo importante: os fatos eram poucos, as interpretações eram muitas, e é justamente nesse espaço que boa parte do sofrimento humano acontece. Existe uma tendência profundamente humana de prestar mais atenção às ameaças do que às oportunidades, mais atenção ao conflito do que à tranquilidade, mais atenção ao perigo do que à segurança. Os algoritmos modernos descobriram algo muito valioso sobre o comportamento humano. Descobriram que a tranquilidade raramente disputa a atenção com a mesma força que uma ameaça. O medo nos faz olhar. A indignação nos faz reagir. Os conflitos despertam curiosidade. E a comparação social encontra maneiras silenciosas de ocupar nossos pensamentos por muito mais tempo do que gostaríamos de admitir. Não porque exista algo de errado conosco, mas porque somos humanos. Durante milhares de anos, prestar atenção aos perigos aumentou nossas chances de sobrevivência. Talvez por isso, uma crítica permaneça na memória por mais tempo do que vários elogios. Talvez por isso, notícias negativas frequentemente pareçam mais urgentes do que notícias positivas. Mas existe uma verdade importante. Nós não somos apenas vítimas desse processo, também participamos dele. Os algoritmos não criaram essas tendências, eles apenas aprenderam a observá-las, aprenderam a identificá-las e, sobretudo, aprenderam a utilizá-las para manter nossa atenção por mais tempo. E talvez exista algo ainda mais profundo acontecendo, porque muitas vezes não estamos procurando informação, estamos procurando distração, distração da incerteza, distração do silêncio, distração daquela pergunta que aparece quando tudo fica quieto. Quem sou eu quando não estou ocupado?
Poucas pessoas conseguem permanecer muito tempo diante dessa pergunta. Talvez por isso seja tão fácil preencher cada espaço vazio com mais uma tela. Mas vamos tornar isso ainda mais concreto. Imagine João. Ele envia uma mensagem para alguém importante. Talvez um amigo, talvez alguém que ama, talvez alguém que admira. As horas passam. Nenhuma resposta. No início existe apenas um fato: o silêncio. Mas logo surgem interpretações. Talvez eu tenha incomodado. Talvez ela esteja chateada. Talvez eu não seja tão importante quanto imaginava. Talvez esteja se afastando. No final da tarde, João já criou várias explicações. Nenhuma delas foi confirmada. Mas todas produziram efeitos reais: ansiedade, tensão, preocupação. Quando finalmente a resposta chega, a explicação é simples. A pessoa estava ocupada. Nada mais. O sofrimento foi produzido não pelo fato, mas pela história construída ao redor do fato. E é aqui que podemos dar um nome para esse fenômeno. Eu chamo isso de mente mendaz. Não porque a mente seja má, nem porque queira nos prejudicar, mas porque frequentemente interpreta situações incompletas como se já conhecesse toda a verdade. Ela completa lacunas, faz previsões, constrói narrativas. Às vezes acerta, muitas vezes não. Mas existe um cuidado importante. Nem toda preocupação é irracional. Nem todo sofrimento nasce de uma interpretação equivocada. Nem toda ansiedade é imaginária. Existem problemas reais, existem perdas reais, existem dificuldades concretas. Às vezes o medo aponta para riscos legítimos. Às vezes, a preocupação está sinalizando algo que precisa de atenção. O objetivo não é desconfiar de tudo o que pensamos. O objetivo é desenvolver discernimento. Aprender a diferenciar uma ameaça real de uma narrativa automática. Separar fatos de interpretações. Separar acontecimentos das histórias construídas sobre eles. E talvez você esteja se perguntando: como fazer isso na prática? Existe um exercício simples. Quando perceber um pensamento difícil surgindo, faça uma pequena pausa. Primeiro, nomeie o pensamento. Em vez de dizer, minha vida está dando errado, experimente dizer, estou tendo o pensamento de que minha vida está dando errado. Pode parecer uma diferença pequena, mas ela cria espaço. Segundo, pergunte-se, isso é um fato ou uma interpretação? Os fatos costumam ser simples, as interpretações costumam ser longas. Terceiro, observe a emoção presente: medo, tristeza, raiva, vergonha, ansiedade. Não tente expulsá-la imediatamente, apenas reconheça sua presença. E por fim, faça uma última pergunta: que ação me aproxima da pessoa que desejo ser? Porque mesmo quando não escolhemos os pensamentos que aparecem, ainda podemos escolher os próximos passos. Esse exercício não elimina o sofrimento, mas pode impedir que uma história momentânea assuma o controle da sua vida. Talvez liberdade não seja controlar pensamentos, talvez liberdade seja parar de obedecê-los automaticamente, porque existe uma diferença enorme entre ouvir uma voz e segui-la. Os pensamentos continuarão surgindo. As dúvidas continuarão surgindo. Os medos continuarão surgindo. Mas quando você aprende a observá-los, algo muda. Você deixa de ser arrastado por eles e passa a escolher com mais consciência a direção que deseja seguir. Existe ainda uma última peça desse quebra-cabeça. Nossos ancestrais não enfrentavam tudo isso sozinhos. Eles tinham comunidade, tinham vínculos, tinham pertencimento, tinham pessoas. Hoje tentamos resolver quase tudo isoladamente. Sofremos sozinhos, trabalhamos sozinhos, nos distraímos sozinhos. E depois nos perguntamos por que estamos tão cansados. Talvez porque uma mente isolada tenha mais facilidade para acreditar nas próprias histórias. Sem outras perspectivas, sem outros olhares, sem outras vozes. É por isso que conexão importa. Conversar importa. Pertencer importa. Não porque elimina os problemas, mas porque nos lembra que a realidade é sempre maior do que qualquer narrativa construída sobre ela. Sua mente não é sua inimiga.
Mas também não é uma narradora completamente confiável. Ela interpreta, completa lacunas, prevê cenários, conta histórias. Algumas ajudam, outras aprisionam. Talvez maturidade não seja eliminar pensamentos difíceis. Talvez seja aprender a escutá-los sem entregar a eles a direção da própria vida. Porque no fim das contas, a sua mente vai continuar falando. Mas é você quem decide se vale a pena assinar embaixo de tudo o que ela diz. Se essa reflexão fez sentido para você, talvez encontre outras semelhantes aqui no Selva Interna. Afinal, a ameaça não está mais na floresta lá fora, mas nas histórias que contamos aqui dentro. Se quiser continuar essa caminhada, inscreva-se no canal. E se este vídeo trouxe alguma contribuição para você, deixe seu like. Isso ajuda este conteúdo a chegar a outras pessoas que talvez também estejam precisando ouvir essa conversa. Nos vemos no próximo vídeo.